Fiéis, esse vídeo aqui é mais uma prova de como o Corinthians, apesar de não estar na melhor fase da sua história, muito pelo contrário, ele consegue, apesar disso tudo, estar nos holofotes. Está sendo falado em qualquer lugar, a qualquer momento. E claro que isso não é por acaso. A gente vai ver agora um vídeo do Ronaldo Fenômeno falando isso aqui. Vamos ver aqui? Já deixou o like e o hype aí que ajuda bastante, beleza? Are the top 5 atmospheres that you witnessed yourself on the pitch? Barcelona 5, Real Madrid 4, Inter Milan 3, Brazil national team second and first with Corinthians. So the fans were the best? Yes. Always cheering? Always, even when we losing. E aí eu fico até me perguntando, por que que a imprensa pega tanto no pé do Corinthians, né? E aí, cara, a resposta, eu vou mostrar pra vocês aqui a resposta. De rivais, vida de rivais, tá? Pessoas que claramente odeiam o Corinthians. Então vamos lá. Se o Corinthians fosse um clube organizado, o Corinthians era para mandar no futebol brasileiro. Sim. Corinthians e Flamengo. Concordo Por quê? com você. Porque eles têm as duas maiores torcidas e quando você tem mais torcida, a sua arrecadação é maior. Sua receita é maior. Sua receita é maior. O Corinthians só não fechou ainda. Sabe por quê? Porque tem um torcedor fanático. Verdade. Que bota 40 e poucos mil torcedores todos os jogos. Agora, o torcedor não pode permitir que toda a bagunça estrutural do clube vá para um. Tô falando que o Memphis é ídolo, mas coloque no colo do ídolo. E Souza, essa armadilha não pode cair, E o entendeu? que o Souza está falando aqui em relação até do Você concorda com o Souza? Souza? Concordo com tudo que ele está falando. Sempre, né? Não, sério. E aqui, em relação ao Memphis, ele tratou com Augusto Memphis. Para entender que Que a hora que o Corinthians se organizar, que nem se organizou o Flamengo, meu, Pra mim, muito o pior. Flamengo tem muito NPC. Pra mim, a maior torcida do Brasil, de torcedor, é o Corinthians. E o Flamengo, ele tem mais simpatizante. Tipo, tu não sabe o que que tu é, eu sou Flamengo. Corintiano não é assim, meu. O corintiano, ele é louco. Ele é louco pelo Corinthians, a vida dele é o Corinthians. O flamenguista, cara, eu vou falar bem a verdade, com todo o respeito à torcida do Flamengo. Torcida mesmo, ele deve ter o número da torcida do Inter e do Grêmio, cara. Torcedor que pega junto, que é de uma organizada, que vive o clube, deve ser mais ou menos isso, cara. Sendo que até a associação do Flamengo não é tão expressiva assim. Só que daí de torcedor, que é aquele simpatizante, aquele cara lá, não desmerecendo também o cara que torce lá do outro estado, do norte, que às vezes o cara é sócio, o cara também consome. Mas ele é simpatizante, ele não vive o dia a dia, às vezes não sabe nem onde é que é o Maracanã. Eu digo aquele cara que tá pegando junto, que tá indo pro estádio, que organiza uma caravana, que tenta ir, que acompanha o clube. O Flamengo deve ter o número de torcedor que Inter e Grêmio tem, cara. A gente tem aqui duas torcidas que odeiam o Corinthians, mas eles não escondem a verdade, eles não estão sendo hipócritas aqui. Estão falando o que todo mundo sabe, né? Mas que, por exemplo, a imprensa, no geral, ela não vai... Cara, eu tava vendo um jornalista da Globo News, cara, falou alguma coisa do Flamengo, tirou um sarro ao vivo. E aí ele pegou e falou assim, desculpa, eu não posso falar mal do Flamengo aqui, né? É uma coisa assim. E aí um cara que não gosta do Corinthians, ele não tem obrigação de gostar do Corinthians, é óbvio, tá? Não tô falando sobre isso. Mas um cara que nitidamente é bem anti, né? No dia a dia, mas que quando ele manda real, meus amigos. Bora ver aqui o Everton Guimarães. Não é só esse vídeo, tem outros vídeos dele aqui falando, contextualizando tudo que ele tá querendo dizer aqui sobre o Corinthians. Vamos ver aqui. Como eu acho que o Corinthians é o maior fenômeno midiático do continente, acho mesmo, aliás, não tenho certeza, se moralizar isso aí e organizar, aí lascou para quem não torce pro Corinthians, sabe? Então, enquanto continuar essa briga, essa confusão, essa dificuldade, essa divisão de conselho, esses grupos políticos que se engalfinham dentro do clube o tempo inteiro, é ótimo para quem está de fora. Ainda está vivo. Porque se daqui a pouco sai da Copa do Brasil e no Brasileiro para meio de tabela, e não vendendo e não arrecadando, por exemplo, com a venda espetacular que foi oferecida aí pelo Yuri Alberto, aí daqui a pouco começa a confusão de novo e as brigas são intermináveis. É um negócio impressionante, mas bom para quem não torce para o Corinthians. E estamos muito à vontade. Isso é verdade. Agora, tem duas situações. A primeira delas, nós que estamos do lado de cá, que não torcemos em hipótese alguma para o Corinthians, a gente acha muito bom que o Corinthians tenha por perto esses tipos de gestores que o Corinthians já tem há muito tempo, né, que erram muito e que não deixam o Corinthians ser de fato do tamanho que ele é. Então a gente acha muito bom. Por outro lado, eu sou um cara muito realista e tenho medo de que um dia alguém organize o Corinthians. Porque se um dia alguém organizar o Corinthians, eu acredito, e aí eu já tenho uma opinião, que para mim é o maior clube do continente, eu acho que se alguém organizar o Corinthians, vai ficar ruim para todos os outros.
porque é uma torcida insana, é um clube muito, com uma marca muito forte, muito valiosa, só que ele é gerido por gente incompetente, por isso ele bate no platô e ele não sobe mais do que isso. Então, se um dia chega alguém, compra, transforma numa SAF, ou entra aí um Bandeira de Melo, sabe, uma figura para organizar o Corinthians, aí vai ser um problema para a concorrência. Então, hoje vocês me pegaram numa veia boa, estou tranquilo, não estou querendo briga. Eu acho o Corinthians o maior clube do continente. Respeito quem acha que é o Flamengo, tá? Estou falando de potencial, de fanatismo, de atmosfera no estádio, a torcida maluca e tal. E eu não tô aqui ironizando, não. Eu acho, de fato, o Corinthians o maior time do continente, tá? Ah, mas o Boca, tá tudo bem, do Brasil, para não gerar essa discussão com Boca e River, por causa dos títulos importantes, que são vários do Boca e do River. O maior clube do Brasil, para mim, é o Corinthians. Você já imaginou se o Corinthians fosse um clube bem gerido? Bem gerido, cuidadosamente gerido. E o Everton Guimarães é um cara que, pô, ele é anti-Corinthians, assim, na mídia, né? Só que do lado da zoeira. A parte dele é muita zoeira, porque faz parte do entretenimento do jogo aberto, que é a proposta do programa. Mas quando ele pega pra falar sério, ele fala a verdade. Como a gente vê aqueles torcedores discutindo, né, sobre isso e falando, cara, pra eles ainda bem que o Corinthians está desorganizado. Quando o Corinthians se organizou minimamente por um período muito curto, a gente viu o estrago que fez o futebol brasileiro, cara. E a marca do Corinthians. Não é só o time, não é só o escudo, não é só a torcida, é tudo. É a marca, é o branding do Corinthians. É tão forte que mesmo estando em baixa, por exemplo, tem muitas vezes que estamos sem assunto e do nada sai lá um cantor internacional com a camisa do Corinthians. O Haaland aparece com a camisa do Corinthians, o Cancelo aparece num treino com a camisa do Corinthians. O Ronaldo dá uma entrevista, o cara espera que ele responda ali se é Real Madrid, se é Barcelona, se é Inter de Milão, a maior atmosfera que ele já viveu, o melhor time, a melhor torcida, o melhor ambiente. Ele fala o quê? Corinthians. Isso, cara, o flamenguista na sua melhor fase não vai ter nunca. O palmeirense na sua melhor fase não vai ter nunca. O São Paulino. Nenhum desses times vão saber o que é, mesmo estando na merda, conseguir ainda estar em alta de alguma maneira. A gente viu a irritação do Neto recentemente, o Corinthians venceu um jogo do Fluminense e a imprensa só soube falar mal, né, reclamando, parece que achando ruim realmente o Corinthians ter vencido aquele jogo. Apesar de não ter jogado nada, a gente vê aí uma porção de jogos ruins, mas quando o Corinthians ganha um jogo ruim, jogando mal, vira uma crise na imprensa, as pessoas enlouquecem. E o Corinthians, ele é muito conhecido por crescer quando está em baixa. E eu lembro muito bem, quando eu era criança, cara, acompanhando os piores times que o Corinthians teve na história, acho que piores do que, sei lá, nível ali 2018, né? Mas bem antes, né, do que isso. 2007, 2006, muito ruim. Assistir jogos do Corinthians, ter assim, aquele fanatismo muito aflorado nos piores momentos do Corinthians. E nos melhores momentos, assistir até mais de boa os jogos, assim, não ficar naquela expectativa tão grande quanto eu ficava quando o time tava na merda. Não sei o que é, cara. Parece que quanto mais sofre, mais a gente se apaixona por aquilo ali. Eu lembro que semanas atrás, meses atrás, estava assistindo um jogo do Corinthians muito ruim. Acho que já era do Dorival já. Das piores partidas do Dorival. Acho que o Corinthians estava empatando ou perdendo dentro de casa, enfim. E eu olhei pra TV e fiquei imaginando assim, pensando comigo mesmo. Cara, eu amo demais esse time, cara. Eu parei pra pensar, tá naquela situação ali ruim e tal, mas eu olhei e falei, cara, como é importante esse time na minha vida. Tipo, isso aqui vai passar. Essa má fase vai passar. E eu tenho que aproveitar todo esse, sabe, essa má fase ali, absorver ali o que tá acontecendo, pra depois, quando a gente virar o jogo, de verdade, que isso vai acontecer, a gente não sabe quando, mas isso vai acontecer, a gente poder lembrar, voltar pra trás e lembrar que a gente sofreu, mas que a gente não abandonou, que a gente, na verdade, cresceu muito mais. E que a gente não é como a maioria dos torcedores que, quando o time tá mal, esvazia os estádios, abandona os times realmente. Depois, quando estão em alta, né, começa a lotar, começa a falar, andar com a camisa do time pra todo lado. O Corinthians é diferente, o Corinthians é diferente. E esse vídeo é pra você, corintiano, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, tamo junto, é nóis e vai, Corinthians.